Bom dia, meus irmãos. Nós estamos nessa série de estudos dos 7 milagres da cruz de Cristo, vendo especialmente as últimas 18 horas de Jesus, antes da sua morte. E dentro dessas 18 horas, nós vamos ver que tudo o que aconteceu tinha uma previsão bíblica, eram cumprimentos de palavras proféticas. Bem, nós vamos ver que 20 acontecimentos agora que foram previstos biblicamente. Por exemplo, número 1, a traição de Judas durante a ceia, o Salmo 41, verso 9. Segundo, o preço da sua traição, 30 moedas de prata, previsto em Zacarias capítulo 11, verso 12. Terceiro, como Judas usou o pagamento da sua traição para comprar o campo do oleiro, livro de Zacarias 11, 13. Quarto, Jesus seria abandonado por todos os seus discípulos, Zacarias 13, 7. Quinto acontecimento, as falsas testemunhas que testemunharam contra Jesus, Salmo 35, verso 11. Sexto acontecimento, o silêncio de Jesus diante dos juízes, Isaías capítulo 53, verso 7. Sétimo acontecimento, Jesus seria açoitado, Isaías capítulo 50, verso 6. Oitavo acontecimento, Jesus ficaria desfigurado por causa dos açoites, Isaías 52, 14 e 53, 2. Nono, Jesus seria contado entre os criminosos, Isaías 53, 12. Décimo, seus pés e suas mãos seriam furados com pregos, Salmo 22, 16, Isaías 53, 5. Décimo primeiro, Jesus seria ridicularizado pelos espectadores, Salmo 22, verso 7. Décimo segundo, Jesus seria desafiado a pedir ajuda de Deus, Salmo 22, 8. 13. As roupas de Jesus seriam disputadas por sorte, Salmo 22, 18. Vinagre seria oferecido a Jesus para ele beber, Salmo 69, 21. A terra seria coberta de trevas no momento da sua morte, Amós 8, 9. 16. Jesus seria abandonado por Deus, Salmo 22, 1. 17. O coração de Jesus iria parar, Salmo 22, 14. 18. O lado de Jesus seria traspassado, Zacarias 12, 10. 19. Nenhum osso de Jesus seria quebrado, o Salmo 34, verso 20. E o 20º acontecimento dentro dessas 18 horas seria que Jesus seria sepultado no túmulo de um homem rico, Isaías 53, verso 9. Como você vê, todos os acontecimentos dessas últimas 18 horas tinham sido já profeticamente previstos. Então Jesus estava cumprindo ali. A morte de Jesus ela não foi por acidente ou porque Jesus foi forçado. Jesus ele entregou a sua vida voluntariamente. No livro do evangelista João capítulo 18, versos 5 e 6 diz assim. Lá diz assim: eles responderam: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Perceba, Jesus, ele se expõe, era escuro o jardim do Getsemane, os soldados estavam procurando ele no meio de 12 homens. Judas dá um beijo, mas ele pergunta: quem vocês estão procurando? Jesus espontaneamente diz: sou eu. O impacto da verdade derruba ali os soldados, eles ficam estarrecidos. Ele se entrega voluntariamente. O comandante da guarda amarrou Jesus e levou ele para a casa de Anás. Estamos ainda caminhando para o segundo milagre. Quem era Anás? Anás era o antigo sumo sacerdote que foi deposto
pelo Império Romano. Só que Anás ainda tinha uma importância política. Ele era o sogro de Caifás, o atual sumo sacerdote. Só que Anás tinha uns comércios no templo, as tendas dos filhos de Anás. E poucos dias antes, Jesus entra no templo e derruba estas mesas, eram cambistas que trocavam dinheiro estrangeiro pelo dinheiro do templo, ou vendiam os animais, os produtos para o sacrifício. E Jesus tinha denunciado como um covil de salteadores as bancas de Anás. Logo, primeiro eles levam para lá. Anás era cercado um pouco de uma elite econômica. E ali tem esse confronto. No versículo 22 do capítulo 18 de João, diz assim a expressão lá de Anás. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali deu uma bofetada, dizendo: assim que você fala com o sumo sacerdote. Ele é agredido na casa de Anás, quando Anás faz perguntas sobre a doutrina e sobre os discípulos de Jesus. E Jesus vai responder que ele pregava todos os dias no templo e era conhecido de todos. Então Jesus depois foi levado, ainda de noite, para a casa de Caifás, que reuniu o Sinédrio, 72 líderes, na madrugada, para fazerem o julgamento de Jesus. Um julgamento que foi uma farsa, porque a sentença já estava determinada. Em Mateus 26, 3 e 4, eles já tinham definido entre si a condenação de Jesus. Mateus capítulo 26, 3 e 4 diz assim: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então havia já a decisão de prender e de matar Jesus. Então era um julgamento totalmente viciado, com a intenção de fazer. Quando Caifás pergunta para Jesus: tu és o Messias? Nos versículos Mateus 26, 63 e 64, ele pergunta: tu és o Cristo? E aí Jesus guardou o silêncio, não falou nada. Depois no verso 64 diz assim: é o Senhor mesmo quem está falando, mas eu digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfemou. E aí perguntou aos 72 membros do Sinédrio: o que vocês acham? E todos responderam: ele é réu de morte. Ele é réu de morte. O Sinédrio permitiu que Jesus fosse espancado. No versículo 67 diz: então alguns cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele, e outros esbofetearam a Jesus. O segundo milagre da cruz, o segundo derramamento de sangue, agora é Jesus derrama o seu sangue para nos livrar de toda a culpa e acusação. Durante as acusações falsas, o Senhor Jesus foi maltratado no corpo, esbofeteado e espancado. O segundo milagre é a libertação do espírito de acusação. Muitos recebem o perdão, foi o primeiro milagre que nós vimos, mas ainda carregam consigo o espírito de culpa pelas coisas que fizeram, no seu passado. Travam uma luta nos sentimentos de culpa por erros do passado. Jesus, ele não apenas lavou os nossos pecados pelo sangue, mas ele também nos tirou o peso da culpa. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15, lá diz assim: enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne,
Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles sobre a cruz. Então o Senhor Jesus, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. A tática do diabo primeiro é tentar nos conduzir ao erro, ao pecado, e depois disso é trazer acusação, fazendo com que, mesmo conhecendo a verdade, nós tenhamos sentimentos de sujeira, de que somos imperdoáveis. O Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11 diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa de noite e de dia. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte. Por isso, alegre-se os céus, vocês que neles habitam, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 10, assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. O acusador foi derrotado lá na cruz. O acusador. Nós precisamos ver que o segundo milagre foi nos libertar do espírito de acusação. O escrito da dívida foi cancelado. Não precisamos mais sofrer o tormento dos nossos erros do passado. O segundo milagre, o primeiro foi o perdão, o segundo, a libertação da acusação. Que o Senhor possa colocar no teu coração esta verdade e não permitir que o ministério de Satanás de acusação faça com que você retroceda, desanime ou se sinta não perdoado. Deus já perdoou os teus pecados e te livrou de toda a culpa. Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã nós vamos estar estudando sobre o terceiro milagre da cruz. Deus te abençoe.